A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje vamos ler 1 Crônicas, capítulo 15. E fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Então aqui Davi, como rei, ele reconheceu que havia uma grande diferença entre ele, rei do povo de Israel, e os levitas, aqueles que cuidavam do serviço da arca de adoração a Deus na tenda do tabernáculo, onde havia 3 famílias: a família de Coate, de Merari, de Gerson, que eram a tribo de Levi, que cuidavam do tabernáculo, de todas as coisas, desde o azeite, dos pães asmos, da lenha, tudo aquilo que era usado no tabernáculo para o sacrifício. E de que a casa de Arão, eles eram os sumos sacerdotes e os sacerdotes que serviam ao Senhor dentro do tabernáculo. Saul não aprendeu essa lição, porque um dos motivos que Deus o rejeitou foi que ele foi fazer o sacrifício por conta própria. Samuel falou para ele aguardar que ele iria chegar para fazer o sacrifício. Mas como os inimigos estavam apertando ele, ele resolveu fazer o sacrifício, e quando Samuel chegou, ele já tinha feito o sacrifício. E Samuel o repreendeu veementemente, mas Davi não. Davi sabia o seu lugar. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos, 120, dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos, 220, e dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e disse-lhes: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não o fizeste, e o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Então, veja que Davi reconheceu quem é que estava acima dele espiritualmente. Eram a casa de Arão e os levitas. E Davi que então o chamou para que eles servissem e fizessem segundo o mandado de Deus, quando falou todo o serviço sacerdotal por meio de Moisés ao povo de Israel. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado. Está vendo que lá os filisteus colocaram a arca do Senhor em cima de uma carroça, de um carro de boi, e as vacas puxaram a arca do Senhor para o povo de Israel. E quando o povo de Israel encontrou a arca do Senhor nos carros de boi, o que eles deveriam fazer? Os sacerdotes deveriam ter colocado os varais e carregado a arca do Senhor nos ombros. É assim que Deus tinha ordenado. Por isso é que as vacas tropeçaram, que os levitas e Davi não atentou para a palavra de Deus como é que a arca deveria ser carregada. Para com os filisteus, eles não sabiam como é que era que servia o Senhor. Mas os levitas, os sacerdotes, sabiam direitinho como é que tinha que fazer. Por isso que Uzá morreu. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituíssem a seus irmãos os cantores com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos,
para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos a Etã, filho de Cusaías, e com ele seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bené, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Mititias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, e Amasaéias, e Benaia com alaúdes sobre alamote. E Mititias, Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias com harpas sobre seminite, para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias e Josafá, e Netanel, e Amasai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel, os capitães dos milhares, foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificavam 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do Senhor, com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Que festa maravilhosa, não é verdade? Assim é que se agrada a Deus, entronizando Ele, valorizando, tendo Ele como único Senhor, exaltando, adorando, louvando. Uma festa gloriosa diante da arca do Senhor, porque ali estava o testemunho de Deus no meio do povo de Israel. Agora, em contraste a toda essa alegria, que pena que Mical, uma das mulheres de Davi, não era um com o Senhor. Ela se desagradou de ver Davi dançando e pulando como uma criança, como um menino diante da arca do Senhor, cheio de alegria, e o desprezou no seu coração porque ela era uma pessoa orgulhosa e soberba. Ela não achava que o rei Davi, deveria estar pulando na frente da arca. Ele deveria talvez estar sentado lá numa cadeira, com um trono, com a coroa na cabeça, e o povo carregando ele atrás da arca, ou talvez até na frente da arca, que fosse talvez a vontade dela. E Davi não tinha esse coração de orgulho e soberba. Davi, ele era como um normal no meio do povo. Embora ele estava como rei naquele momento, ele não permitiu que esse orgulho e essa soberba subisse na sua cabeça. Então ele se portava como mais um no meio do povo de Israel. O povo estava feliz e alegre, ele estava junto com o povo fazendo festa, até encorajando o povo a fazer a festa, porque se ele, o rei, estava fazendo tal festa cheio de alegria diante do Senhor,
quanto mais o povo. Então o povo se animou em fazer uma festa maravilhosa para o Senhor. E a Mical, essa filha de Saul, foi acho que a primeira esposa de Davi. Essa aqui foi aquela que Saul, quando estava sendo afrontado pelos filisteus e por Golias, por 40 dias, os filisteus enfileirados e o povo de Israel enfileirados, e saía esse filisteu de grande estatura e ia lá para o meio entre as duas fileiras e amaldiçoava o povo de Israel, amaldiçoava Deus, zombava do Senhor, afrontava o Senhor e o exército de Israel, pedindo que um homem viesse lutar contra ele. Não precisava dos dois exércitos lutarem. E Saul disse que quem matasse aquele Golias, aquele gigante, ele daria a sua filha Mical por esposa. Então a pessoa iria se tornar agora genro do rei de Israel, Saul. E quem foi que matou Golias? Foi Davi. Então a Mical foi dada a Davi como esposa, porque ele a comprou por meio da morte dos filisteus, do filisteu Golias. Então ela foi a sua primeira esposa, a primeira dama do povo de Israel. Só que ela gostou desse negócio de primeira dama, esposa do rei, uma pessoa real, da corte real. E ela achava uma baixaria Davi ficar pulando e dançando no meio do povo, fazendo aquela festa para o Senhor. Achava que aquilo era coisa de adolescente, de criança, que ele não deveria se portar daquela maneira. Por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então Davi não se deixava moldar pelo coração da mulher dele, Mical. Não, Davi fazia aquilo que Deus colocava no seu coração. Ele não ia por aquilo que a sua esposa achava. Lembra o Acabe? O Acabe foi um dos reis de Israel, sucessor de Davi, lá na frente, do povo do norte. O que Acabe fazia? Fazia tudo o que a mulher dele queria, Jezabel, que nem era do povo de Israel. Qual foi o fim? Morte, destruição, maldição no meio do povo, fome, peste. Porque o rei de Israel, Acabe, do norte, deu ouvidos à sua mulher e ainda deu ouvidos às coisas negativas da mulher. Porque algumas mulheres tementes a Deus, muitas na Bíblia são citadas como mulheres sábias. Mulheres que deu bons conselhos. Veja que Abigail, que também foi uma das mulheres de Davi, ela era esposa de Nabote. Esqueci o nome dele. Davi cuidava das terras do marido da Abigail. Não deixava ninguém mexer em nada dele. E já fazia muito tempo que Davi vigiava aquelas terras para que ninguém fizesse nada errado lá. E Davi, com 400 homens, um dia pediu, porque tinha terminado já a colheita, tinha terminado a tosquia das ovelhas, então estava tendo festa dessas colheitas, e Davi enviou uma pessoa lá. Daqui a pouco eu vou conseguir falar o nome do marido da Abigail. Mandou lá um enviado lá, falou, olha, fala para ele, mandar algumas coisas para a gente comer, um pedacinho de carne aí, um carneiro, alguns pães, nós somos em 400 homens aqui, e a gente tem cuidado das coisas dele, fala para ele enviar alguma coisa para a gente comer. Quando chegou lá, esse camarada falou que não ia dar nada para Davi, e amaldiçoou Davi. E quando esse mensageiro chegou até Davi, Davi falou assim, então vamos lá, acabar com ele e com a sua casa. Mas o empregado desse camarada correu e falou para a esposa, para Abigail, o que é que o marido dela tinha feito com Davi. E que a coisa já ia ficar complicada. E ela se apressou e pegou tudo que ela tinha. Pão, uvas passas, carne, todas as coisas que ela tinha da colheita. E correu ao encontro de Davi. E conseguiu encontrar Davi no caminho.
e ela se ajoelhou diante de Davi, pediu para Davi perdão em nome do marido dela, porque ele era um Nabal. Nabal é o nome do rapaz, que Deus endureceu o coração dele, ele morreu depois de 10 dias dessa experiência. Nabal. E o que acontece? Ela aplacou a ira de Davi. E Davi abençoou ela e falou para ela assim: olha, bendita seja você que hoje me livrou de derramar sangue, por causa da sua atitude. E por causa da sua atitude, eu não vou fazer nada que eu vim aqui para fazer, eu vou voltar. E recebeu dela aquele presente e voltou. Em consideração a quem? A Abigail, uma mulher que deu um conselho bom para Nabal. E Nabal não quis ouvir, e porque ele não quis ouvir, depois de 10 dias, Deus endureceu o seu coração e ele morreu. Provavelmente teve um infarto fulminante. Muito bem. O que aconteceu com Abigail depois dessa experiência? Que ela ficou viúva. Davi, por ver que ela era uma pessoa sábia, a pediu em casamento e ela veio ser uma das esposas de Davi. Então veja, o Nabal perdeu a vida e ainda perdeu a esposa para Davi. Então uma mulher sábia deu um conselho bom para o marido dela, Nabal, ele não quis ouvir. Uma mulher sábia que deu um conselho bom para Davi, o rei Davi. E quando ele viu que aquele conselho era bom, ele acatou o conselho. Ele se sujeitou àquele conselho e aplacou a sua ira. Mas e agora Mical? Essa mulher de Davi, filha de Saul? Uma pessoa soberba, orgulhosa. Uma pessoa achando que ela era alguma coisa no meio do povo e que ela tinha autoridade sobre o rei, de desprezá-lo porque ele dançava na frente da arca, enquanto a arca era conduzida com alaúdes, com harpas, com tamborins. Ela ficou com vergonha de ver o rei Davi fazendo aquilo. Mas Davi falou para ela, falou assim: olha, eu dancei, estou dançando e ainda dançarei diante do Senhor, porque Ele é o único que merece a minha alegria. E por Ele eu faço qualquer coisa e não importo com a minha pessoa ou com a minha posição. Eu me importo se Ele está se agradando da festa que eu estou fazendo para Ele. Esse era o Davi, que Deus falou, um homem segundo o seu coração. Então não dê ouvidos para as pessoas que não têm um coração puro e simples para com o Senhor. É do povo de Israel, a Mical, mas ela não tem um coração para Deus. Não dê ouvidos para pessoas assim. Dê ouvidos para Abigail, uma mulher que sabe aplacar uma ira, ela sabe dar conselhos de Deus porque ela era temente ao Senhor. Uma mulher simples. Então hoje nós precisamos tomar cuidado com aqueles que estão perto de nós. Não importa quem seja, se é seu marido, se é sua esposa, se é seu filho, se são seus irmãos biológicos, se são seus irmãos por fé, que também são servos de Deus. Não siga ninguém. Siga Deus dentro de você. Não se importe com aquilo que as pessoas vão dizer de você. Que importa? Que as pessoas vão falar ou pensar? O Senhor já disse, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então faça as coisas segundo o seu coração, segundo o que Deus fala para você dentro do seu espírito. Faça dessa forma. Não faça as coisas para Deus pensando em agradar outros. Acho que a pessoa ficou contente comigo porque eu fiz isso para Deus. O que a pessoa tem a ver com isso? Você é que tem que saber se Deus se agradou ou se ele se entristeceu com você por causa da sua maneira de viver. Então nós precisamos aprender algumas lições importantes aqui. Davi se entregou integralmente ao Senhor. E Mical desprezou por isso. O que importa, Mical? A palavra diz que nunca mais Davi teve relação com ela. Ela não teve filhos com Davi. Por quê? Porque era uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, que achava que era alguma coisa e que não estava a fim de fazer uma festa com simplicidade junto com o povo para Deus. Ela achava que ela era alguém especial. Mical. Olha, só tem uma pessoa especial, Jesus, Deus.
Ele é especial. O general, o capitão dos exércitos que dava a vitória para Davi, ele é especial. A ele nós devemos fazer toda festa, toda alegria. Ao homem, que importa? Que importa que os outros pensem de nós, da minha família pense de mim? Que me importa? O Senhor falou com respeito àquela mulher que casou e os maridos morreram. Quem vai ser o marido? Nenhum. Na ressurreição seremos como os anjos. Então, na ressurreição, nós seremos como os anjos. Nós não seremos pai e filho de fulano, neto de cicrano, marido da beltrana, esposa. Não tem essa situação na ressurreição. E você hoje vai valorizar essas questões acima do Senhor? Certo que o Senhor falou para o marido amar a esposa, para a mulher se submeter ao marido, para os filhos honrar os pais, para os pais não despertar a ira dos filhos, para você ter uma boa vivência familiar. Mas essa vivência familiar aqui como seres humanos, ela não pode exceder ao ponto de eu trocar isso pelo Senhor, valorizar mais isso do que Deus. O Senhor falou que nós temos que buscar Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora, se você dá valor para a sua família, mais que para o Senhor, você vai perguntar para o seu filho, o que você tem que fazer para agradar a Deus, se ele vai concordar ou não, você não está buscando o Senhor em primeiro lugar. Cada um que faça como queira. E se você ama o Senhor, não dê ouvidos. Não dê ouvido para que falam de você. Fale o que quiser, o que me importa? O que me importa é o que Deus está falando comigo. O que importa é se aquilo que eu estou fazendo, Deus está feliz comigo. Se Deus está feliz comigo, que me importa os outros? Se estão felizes, chorando ou rindo, para mim não faz diferença. E para você? Então, se para você faz diferença, olha o que falou de mim, olha o que o meu irmão falou de mim, olha o que o meu pai falou de mim, olha o que o meu filho falou, olha o que eles estão falando. É porque você ainda é infantil, você não soube escolher o Senhor como primeiro na sua vida. Mas se você escolher o Senhor como primeiro na sua vida, Deus vai se agradar de você. E é isso que importa. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos esse coração que Davi tinha, de ser absoluto para com o Senhor. Se era para fazer festa, Senhor, fazer de uma maneira plena, de uma maneira total, sem reservas. Se era para ser louco, Senhor, vamos até babar igual Davi se fez como louco diante dos filisteus. Se é para lutar, Senhor, nós vamos exterminar tudo aquilo que o Senhor colocar para nós exterminarmos, até o Golias, aquele que te afronta. Não vamos olhar, Senhor, diante do Golias, a nossa pequenez, a nossa estatura, a nossa fragilidade, porque quem vai lutar por nós é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? Senhor, é assim que a gente quer viver. Na tua dependência, do Senhor sair diante de nós na guerra, o Senhor entregar os inimigos diante dos nossos olhos, sem nenhum esforço nosso, simplesmente crendo e obedecendo a tua palavra, a tua ordem. Nos ensina, Senhor, a ter esse coração de Davi, cheio de alegria. Senhor, nos guarda de envolvermos com aqueles que não te têm em primeiro lugar e dão maus conselhos para nós. Nos dá sensibilidade, Senhor, discernimento, para nós não trocarmos nenhuma honra, nenhuma glória humana com a Tua. Nos dá, Senhor, um dia na Tua presença. Amém. Glória a Deus. Não seja Mical. Não seja. Aprende com ela as coisas erradas que ela fez, o seu orgulho e da sua soberba. Seja Abigail. Isso. Seja Davi, não seja Saul. Aprenda a separar coisas espirituais das coisas materiais. Separe, saiba quem que é líder nisso e líder naquilo. Aprenda a reconhecer aqueles que estão adiante de você. Respeite aqueles que estão além de você, antes de você. Amanhã eles estarão acima de você. Que o Senhor nos dê graça de nós vivermos uma vida plena, cheia de alegria, igual Davi fez. Aleluia.